Boa noite, Yasmin. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus. Boa noite, todo mundo que está entrando. Obrigado aí, primeiramente, pelo aceite, viu, de estar aqui no Papo de Reto, falar um pouquinho do que você vive, né, que é uma doença aí que eu tenho alguns pacientes acompanhando comigo, eu sei como é que é a batalha de vocês. Então vamos aproveitar o espaço para divulgar isso, né, e conhecer um pouquinho, né, vamos dizer assim, não falar só de doença, colocar um rostinho na doença para as pessoas entenderem que tem uma alminha aí, uma pessoa por trás de tudo isso, né, Yasmin? É verdade. Eu agradeço o convite, fico muito feliz por estar participando. Sigo sua página já há bastante tempo e adoro. E realmente acho muito importante a gente falar sobre essas doenças, porque acredito que muita gente que tem diagnóstico fica pensando e imaginando, poxa, só eu que tenho isso, por que comigo? Então acho muito importante a gente ver que não é só com a gente que acontece, tem muita gente passando por isso e várias outras lutas, né? Então acho importante a gente não se sentir sozinho. Excelente. Fala um pouquinho de você, quem é Yasmin, o que que a Yasmin faz da vida, conta pra gente. Então, boa noite, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmin, sou daqui do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, sou formada em Química, trabalho na área também, trabalho num laboratório de análises toxicológicas e tenho diagnóstico de Crohn há mais ou menos uns 2 anos. E realmente foi uma fase muito difícil, essa fase antes de eu conseguir esse diagnóstico, porque eu tive mais de 6 sintomas, eu fui em vários médicos, fiz muitos exames, e até um primeiro médico desconfiar de doença de Crohn foi realmente muito difícil. Então, eu comecei tendo dor e inchaço nas articulações, aí fui encaminhado para uma reumatologista, fiquei uns 4 meses fazendo vários exames, tratamento, até que melhorou. Só que enquanto esses sintomas melhoraram, eu comecei a ter vários outros. Eu comecei a ter dor abdominal todo dia, 24 horas por dia. Eu costumo falar que dependendo do que eu comia, eu sentia mais dor. Então, às vezes, eu optava por não comer, e isso era horrível. Eu comecei a ter diarreia, perdi muito peso, muito rápido. Em 2 meses, eu perdi uns 6 quilos. Tive inflamação nos olhos, inflamação na pele, então foi tudo junto e eu ia tratando os sintomas separados. Acredito que isso também acontece com muita gente. Então, eu tinha vários médicos para tratar cada um dos sintomas e era desesperador, porque, sinceramente, eu achei que nunca ninguém fosse descobrir o que eu tinha e realmente eu costumo falar que dava vontade, sim, de desistir, era desanimador. Eu chorava todos os dias e eu tinha que levantar para ir trabalhar e foi uma época realmente muito difícil tentar conciliar os sintomas, essa fase inicial da doença com o nosso dia a dia, né? Conviver com pessoas, trabalhar. E o simples fato de conseguir levantar da cama já era muito difícil para mim. Então foi realmente uma fase muito difícil. Mas depois eu fui encaminhada para uma proctologista, que ela é minha médica até hoje, cuida do meu tratamento. E ela, na primeira consulta, ela que uniu todos os sintomas e falou: Olha, eu acho que você tem doença de Crohn. E eu nunca tinha escutado falar dessa doença, nem de doença de Crohn, retocolite, nada disso. Então, eu sei que é um pouquinho assustador, sim, é uma doença crônica, não tem cura, mas eu confesso que nesse momento eu senti um alívio, porque eu chorava tanto, eu ficava tão desesperada, que quando finalmente tinha um nome o que eu tinha, eu fiquei mais aliviada, porque finalmente eu pude começar o trato correto, tomar os medicamentos corretos. Então eu sabia que ali era o início de uma história e que eu ia conseguir me tratar adequadamente. Então foi muito importante para mim conseguir ter esse diagnóstico. Então, hoje em dia eu faço tratamento, sigo tudo direitinho, cuido da alimentação, psicológica, a gente sabe que realmente não é fácil. Tem dias que dá desânimo sim, dá vontade da gente chorar, de desistir, mas eu costumo falar que não tem problema, a gente não precisa ser forte o tempo todo. Tem dias que a gente vai estar forte, ficar feliz, mas tem dias que a gente vai estar um pouquinho mais triste e também não tem problema. No dia seguinte a gente começa de novo e é realmente uma luta diária. E é isso, eu vou seguindo a vida e eu sei que eu vou conseguir a remissão, eu ainda não consegui, mas eu acho que é realmente um passo de cada vez, uma conquista de cada vez, e eu sei que eu estou no caminho certo. Excelente. E a vantagem é que você
descobriu um pouco antes de grandes complicações, que a gente sabe que o Crohn aí pode dar estenoses no intestino, dar bridas, que são aderências. Alguns pacientes descobrem depois de uma apendicite, que na verdade não era uma apendicite, porque o seco, o ilho terminal já inflama. Então, só o fato de você manipular esse abdômen desse paciente, você já está piorando o prognóstico dele, tá? Vamos supor que é uma cirurgia aberta, em vez de fazer por vídeo. Então, assim, são detalhezinhos que realmente o médico tem que saber lidar, né? É uma doença que eu acho interessante nessa doença, é que a medicina tradicional, aliada à integrativa, nesse caso, demonstra o melhor dos mundos, que realmente é uma coisa ajudando a outra. E sua médica, com certeza, se ela não sabe, ela já deve ter um pezinho na medicina integrativa. Só ela não sabe, mais ou menos igual a minha esposa na dermatologia. Quando eu entrei na medicina integrativa, aí eu falava umas coisas para ela, você sabia disso? Sabia probiótico para isso? Para que não, eu já uso isso para a pele há muito tempo. Então tem médico que já tem essa mente aberta e já vê com outros olhos essas doenças, já não compartimentaliza, né, vê como um todo, que já é natural para esse médico. Né? É verdade. Então acho que você está com uma excelente médica e você deve continuar com ela, né? E a gente colocou aqui nos teminhas que a gente queria conversar, vamos dizer, você é a entrevistada, mas você colocou algumas dúvidas do que você queria, então vamos aproveitar para ser realmente um bate-papo mesmo. A questão do diagnóstico. Você disse que demorou um pouco, mas tem gente que demora muito mais e às vezes nem fecha o diagnóstico, porque às vezes na biópsia vem uma colite inespecífica, a biópsia da colonoscopia do paciente. E também o contrário acontece. Às vezes o paciente vem com a colite inespecífica e o colega já taxa ele como Crohn. E isso é um selo para a vida toda. Você percebeu isso, né? Que é um selo para a vida toda, que às vezes ele não é doença de Crohn. Às vezes, então, o contrário também existe, Yasmin. Então a gente tem que ter muito cuidado para fechar esse diagnóstico. Tem que ver o todo. É uma doença que acomete da boca ao ânus, pode dar fístulas anorretais. Tem gente que abre o diagnóstico já com fístula anorretal. Então, tem pacientinhos, né? Tem até uma que eu acompanho, que já tem ostomia, colostomias até definitivas, né? Graças a Deus você não chegou ao ponto de pôr uma ostomia, né? E eu vejo suas postagens, você falando muito, quem vê o rostinho bonito assim, vê, você é saudável, não é possível e tal, né? Não sabe a batalha que você já viveu, né, Yasmin? É verdade. Eu recebo muitas perguntas e relatos na página em relação ao diagnóstico. Tem gente que demora realmente anos, tem gente que ainda não conseguiu o diagnóstico. Então as pessoas realmente ficam muito preocupadas e desesperadas. E eu entendo isso porque eu passei por isso. Então essa fase realmente para conseguir o diagnóstico, eu acho que é muito angustiante. E também já vi vários casos de pessoas que não conseguem o diagnóstico só por um exame, precisam fazer vários outros exames. Acho que isso é muito importante também, né, doutor? Você, melhor do que eu, pode explicar para a gente isso. E várias pessoas também falam que primeiro teve o diagnóstico de colite e depois passou a ser Crohn. Na verdade, doutor, isso acontece porque a doença pode evoluir ou a pessoa foi diagnosticada erradamente, digamos assim? Eu também tenho muito essa dúvida. As duas coisas são possíveis, tá? Mas a doença, ela realmente pode evoluir, porque tem que entender que você tem uma tendência genética para aquela doença, já tem genes ligados, mas não quer dizer que se você tem o gene, você vai ter a doença. Então, o que acontece? Você pega o gene e junta com um meio propício. O que é um meio propício? Alimentação inflamatória, estresse, dieta ocidental, essa correria nossa do dia a dia. Você ativa aquele gene. E aquele gene começa a reconhecer seu cólon, seu trato gastrointestinal, como algo não seu. Tá? Então, muitas vezes a pessoa
pode ter uma doença celíaca que não foi bem diagnosticada, e aquele glúten em excesso predispôs a ativar esses genes, e assim por diante. Tanto que você tem sua irmã, né, que para a gente mostrar essa questão genética, você tem uma irmã gêmea, não tem? Conta isso para mim. Era outra coisa que eu ia perguntar também, que eu tenho uma irmã gêmea, ela foi diagnosticada também com doença de Crohn, um pouquinho depois de mim. E a minha história, o meu diagnóstico ajudou muito no diagnóstico dela, porque o meu foi demorado, foram 4 meses e muitos sintomas. No dela, o primeiro sintoma, ela foi direto num proctologista, já falou, olha, minha irmã gêmea tem doença de Crohn, eu estou sentindo isso. Ela fez colonoscopia e já confirmou. Então, digamos assim, ela não sofreu tanto, não teve muitos sintomas, né? Ela pegou a doença bem no início. Então, por isso que eu acho também muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, sobre sintomas, sobre tudo isso para ajudar outras pessoas. E a outra pergunta também, doutor, para o senhor, esse fator de genética nas doenças inflamatórias intestinais, como funciona mais ou menos? Então, existe os genes específicos já mapeados pela nutrigenética e nutrigenômica. Existem polimorfismos. Polimorfismo, porque assim, você pega o DNA da pessoa, todos nós temos praticamente os mesmos genes. O que muda para mim, para você, são os polimorfismos. Existem alguns polimorfismos específicos para a doença de Crohn ou para as doenças imunológicas em geral, tá? Só que ela sozinha, só o gene, eu tenho pacientes que fizeram testes genéticos e que mostrou que ele tem uma tendência alta a ter Crohn, a ter retocolite, só que ele não tem. Fez biópsia, né? Biópsia seriada, que a gente tira 7 pedacinhos, inclusive o ilho terminal, e veio normal. Mas um paciente que tem uma vida saudável, etc. Então ele não ativou aquele gatilho. Agora, se ele não tivesse uma vida saudável, se ele não levasse uma vida tranquila, ele ia ativar aquele gene. Então, isso é muito da epigenética mais do que a genética. Não basta ter os genes, não. Você tem que ativar esses genes para propiciar. Você e sua irmã, provavelmente, viveu na mesma casa, cresceu no mesmo lugar, tem os mesmos hábitos, tinham alguns hábitos ali por querendo ou não, não tão saudáveis, não estou te taxando nem nada, mas assim, no Brasil tem alguns alimentos nossos ali, né? Cozinhar com óleo de soja, tem várias coisas ali que já são fatores para ativar esses genes. Acabou ativando. Então agora você, conhecendo que tem esse problema, você consegue manter esses genes calados, estonados, que a gente fala assim, enrola eles para eles não serem lidos, e você manifesta menos a doença. Mas voltou a hábitos antigos, a doença volta. Eu vi uma pergunta aí de cura. Não tem cura, porque você tem aquela tendência. Se você voltar a velhos hábitos, o problema volta e volta com força. Outra dúvida também, doutor, eu acho que essa parte de genética, predisposição até a doença inflamatória intestinal, a gente, como mulher, acho mais ainda que a gente tem esse medo de engravidar. A gente tem medo de ter filhos e, digamos assim, passar a doença para ele. Eu acho que isso é um medo enorme. Eu vejo muito isso no meu Instagram. Muita gente tem essa dúvida. Eu, inclusive, tenho também isso. Então, é garantido, se a gente tiver um filho, a gente com doença de Crohn, que nosso filho vai ter, ou não é tanto assim? A gente sabe que tem uma influência, né? Mas não é tanto assim. Você consegue, mantendo sua doença em remissão. O pessoal tem que entender assim, existe os 1000 dias. Aqueles 1000 dias que envolve até uns 3 meses antes da concepção, se você preparar o seu terreno biológico, mesmo que o bebê tenha os polimorfismos que você tem, você já está programando ele geneticamente desde a barriga. Isso não só a mãe, como o pai também, tá? Inclusive, a sua mãe, a avó dele, já dá para saber, né, de acordo com a sua mãe, se vai ativar ou não ativar esses genes. Então, você quer saber, você olha para sua mãe, inicialmente, e
cuidando desse terreno biológico nesses 1000 dias, não deixando entrar em contato com alergenos, leite de vaca, evitar o máximo possível o glúten para essa criança, esses óleos ruins, por o maior tempo que você conseguir afastar a criança disso. Num tempo moderno que a gente está, é difícil alguns xenestrógenos, alguns produtos aí que tá no ar, tá na água, né? Não tem como a gente viver no melhor dos mundos. Mas você blindando dessa forma, esse bebê já vai nascer com uma programaçãozinha genética top, de dentro da sua barriga. E se você que mudou hábitos também para ter esse neném, hoje você em remissão, está tranquila com a sua doença, a chance dele ter minimiza muito. Pode dizer assim que próximo a zero, tá? Ah, que bom, ótimo. Eu acho que a gente se pergunta muito também, por exemplo, na minha família. Eu não conheço outra pessoa que tenha, a não ser eu e minha irmã. Então a gente sempre se pergunta, será que eu fui a primeira pessoa a ter? Ou de repente, como o senhor falou, a pessoa já tinha uma predisposição, mas não ativou, mas no meu caso eu ativei. Ou então, muito antigamente, de repente, na doença, as pessoas eram diagnosticadas com outra coisa, eu não sei, mas muito isso também. A gente acaba se perguntando isso. Às vezes as pessoas já têm problemas gastrointestinais, já tem uma série de problemas, mas não liga o nome à pessoa, vamos falar assim. E vive a vida inteira daquele jeito, achando que aquele é o normal, mas ela não chega na forma grave da doença. Mas ela não está saudável, tem como melhorar aquilo ali, fazer uma sintonia fina. E você já manifestou, né, mais rapidamente, vamos dizer, não sei como foi a sua infância, sua adolescência, como é que foi sempre sua alimentação. Então, quando eu pego um paciente, eu tenho que perguntar tudo isso para montar o seu perfil e para entender melhor por quê, né? Porque a gente fica perguntando por que eu, né? Essa é uma pergunta que não cala, né? É verdade. Doutor, sobre remissão, as pessoas me perguntam muito também se eu já estou em remissão, como estão os meus sintomas. Eu costumo falar que eu ainda não estou, porque alguns exames já estão bons, exames de sangue, alguns marcadores, mas a colonoscopia ainda não está 100%. Então, acho que a remissão é esse conjunto de fatores, né? Tanto os nossos sintomas físicos, quanto a cicatrização que a gente vê nos exames de imagem, né? E muita gente fica anos e não consegue a remissão, tem gente que consegue mais rápido, então a gente acaba se comparando também. Se tem um tempo para a gente conseguir essa remissão, se realmente é possível, tem gente que duvida disso. Então, como funciona um pouquinho? Vamos lá. Questão de remissão é individual, é muito individual. Você não pode comparar com outro, você tem que comparar sempre contigo mesmo no processo para saber e tentar chegar no melhor dos mundos para você. Não tem receita de bolo de medicação que dá certo para todo mundo, tá? Quais os remédios que você usa hoje em dia, Yasmin? Eu uso o Humira e a azatioprina. Eu tenho pacientes que não deu certo, que eu tive que trocar, né? Eu tenho pacientes que usam doses baixas de corticoide, que foi o que conseguiu segurar aquele paciente. Então, gente, se fosse uma doença que tem uma receitinha de bolo pronta e todo mundo faz, ia ser muito fácil. Tanto que tem muitos colegas que não gostam de cuidar desse tipo de paciente justamente por isso. Porque é aquele que gosta de pegar uma receita na gaveta e tá aqui, sua doença é essa, encaixei nesse CID, toma esse remédio. E doença de Crohn não tem jeito. E a remissão vai muito do quanto essa pessoa está disposta a tirar velhos hábitos ruins. Porque às vezes a pessoa quer a pílula mágica. E não tem, gente. Não tem almoço grátis. Tem que mudar a vida. Você com certeza deve ter tirado muita coisa que você gostava aí da sua vida para se adequar e tentar chegar o mais próximo possível da remissão para você. Mas com certeza, uma pequena escorregadinha você já sai daquilo ali. Já. Então é um equilíbrio muito tênue, é individual. Eu gosto muito, não sei se sua médica já pediu para você, a calprotectina fecal. Ela já pediu esse exame para você. Esse me dá um controle, uma sintonia fina
de como que está essa mucosa, se realmente a droga está segurando, se você está um tempo grande em remissão, apesar dos sintomas estarem ok, a calprotectina fecal começar a subir, opa, antes dela piorar eu já posso fazer alguma sintonia fina aqui. Então é uma doença complicadinha, mas eu gosto de lidar com essa doença. É verdade. Eu faço calprotectina mais ou menos de uns 3 em 3 meses para acompanhar mesmo. E no final desse ano eu vou refazer a colonoscopia, que vai dar 6 meses de uso do biológico, para a gente ver como tá. Mas realmente, minha calprotectina, ela variou muito. No início, antes de começar o tratamento mesmo, era mais de 1.800, era muito alta. E aí, com o tempo, ela foi caindo, 500, 300, o máximo que eu consegui chegar foi 300. Mas eu acho que ela ainda tem que diminuir bastante. Mas mesmo assim, eu acho que já é uma grande evolução e eu fico muito feliz. E é engraçado, porque a gente fica feliz com resultados de exames. Cada resultado de exame que a gente vê que está melhorando, a gente fica feliz, a gente comemora, porque sabe que é mais uma etapa, né, para chegar lá na remissão. Pronto. Não, posso-se dizer que você está na remissão, Yasmin, tá? Isso é a remissão, porque hoje você tem uma vida normal, sintomas estão minimizados, mas existem. Mas é aquela vigilância eterna. Você não pode dar suas escorregadinhas, que no Crohn basta uma escorregadinha. E de escorregadinha, o que eu digo? Alguma alteração emocional muito intensa, de uma hora para outra. Terminou o namoro, pronto. Pronto, já pode saber que vai sair daí. É verdade. A gente também associa muito essa parte emocional desde que a gente é criança, adolescente, que eu costumo falar, quando a gente estava nervoso para fazer alguma prova, alguma coisa, já dava vontade de ir no banheiro. Então, parece que é automático, né? Verdade. Nosso intestino sente logo. Deixa eu te perguntar, então. Yasmin, você faz Tá bom. atividade física? Então, doutor, é uma das coisas que eu preciso melhorar. Eu tenho essa noção, mas com a correria do dia a dia a gente acaba deixando várias coisas, né, para segundo plano. E eu costumo até falar isso lá no meu Instagram. Eu já recomecei e parei umas 3, 4 vezes. Eu não desisto porque eu sei que é muito importante. Então, eu recomecei tem umas 2 semanas. Então, estou na tentativa de novo disso se tornar um hábito, porque eu sei como é importante. Então, ainda estou Vamos fazer, tentando. pessoal. Quem tiver pergunta, faz na caixinha de pergunta aqui, que aí a gente responde. Que a gente tem tempo, tá tranquilo de tempo aqui. Uhum. Mas, Yasmin, Normal. meus pacientes de Crohn, isso é uma coisa que eu falo para eles e vou falar para você. Não é negociável. Atividade física é tratamento. E vão, eu não tenho tempo, tudo. Tem que inventar esse tempo. Eu costumo falar assim, nem que você comece 20 minutos de caminhada todo dia, sabe? 20 minutinhos só, tô pedindo. E começa. E faz isso virar um hábito, tá? Pra vida toda. Aí você vai aumentando à medida que for ficando prazeroso. Tô falando por mim, tá? Porque não é de Deus, não. Academia, tô só na força do ódio mesmo. Vamos dizer assim, eu vendo e engordei. E assim, eu não minto pra ninguém, o pessoal me vê na rede social, tudo. E falei, não, meu objetivo esse ano é fazer atividade física virar hábito na marra. Então, esse é o ponto 1 para você, tá? Atividade física não é negociável, é tratamento, tá? Você faz segmento psicológico? Não. Também, meus pacientes, isso não é negociável, tá? Porque se o eixo intestino-cérebro não tiver em dia, não tem como falar em remissão. Porque você não se blinda. Então, se alguma coisa te abalar, eu perco todo o meu tratamento. Entendeu? É verdade, eu concordo, doutor. Então, vamos dizer, tem muita coisa que eu posso te ajudar ainda, tá? Com certeza. Tá com uma excelente médica, não vou interferir nas condutas dela, tá? Mas, você já ouviu falar da modulação intestinal? Já.
Pronto. Eu pratico modulação intestinal, eu sou da medicina integrativa, isso tem 2, 3 anos para cá, porque eu sempre fui um médico tradicional, 15 anos de formado. Só que depois que eu comecei na medicina integrativa, abriu outro mundo para mim, tá? Eu continuo tratando pacientes de forma tradicional, só que eu tenho, no meu cinto de utilidades, vamos falar assim, eu tenho outras armas que eu não tinha. Então, eu consigo auxiliar nesses casos. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você vai seguir com a sua médica, mas eu estou te dando de presente a modulação intestinal. Você vai modular seu intestino comigo, e isso é junto com a sua médica. Eu não vou interferir na conduta dela. Eu vou praticamente auxiliar com nutracêuticos, algumas mudanças de hábito, tá? E algumas até medicações, mas que quem usa mais é o pessoal da medicina integrativa. Ai, obrigada, doutor. Fico muito feliz. Com certeza, a sua ajuda vai ser muito importante para mim. Vai ser mais um passo, um grande passo importante para eu conseguir a remissão completa, digamos assim. E eu fico muito feliz. Obrigada. Pronto. Eu estava me coçando. Vou falar só no final, não. Falar para ela. É na sintonia fina que a gente chega na remissão. Entendeu? Não é no remédio. O remédio estabiliza a doença. Mas se eu não fizer essa sintonia fina, você vai ser uma gangorrinha. Aí a calprotectina vai ficar subindo, descendo, e é isso que a gente não quer. A gente quer igual a colega falou aqui, que do filho dela era 2.000 e hoje é 5. É isso que a gente quer para você. Nossa, maravilha! Vamos ver, você quer continuar nos assuntos que a gente falou? Vamos ver as perguntas. Eu acho que falta um assunto só, doutor. A gente pode falar e depois ver as perguntas, que é sobre a aposentadoria. Eu também recebo muito essas perguntas. Eu não cheguei a tentar me aposentar, nem nada do tipo, mas a experiência que eu tive mais próxima disso foi nessa época de pandemia. Porque eu trabalho num laboratório que faz análises toxicológicas e nessa época de Covid começaram também a fazer teste de Covid. Então, eu como química, minha médica falou que seria mais seguro eu tentar me afastar, pelo menos nesse início, aquele boom que teve, porque eu estaria correndo um grande risco de pegar e eu como imunossuprimida poderia ser muito perigoso no meu caso. Então, eu fiquei afastada uns 7 meses, mas eu não consegui me afastar pelo INSS. Foi uma época realmente muito difícil, inclusive na parte psicológica, porque eu cheguei a fazer perícias online, né, porque não estavam fazendo perícia presencial. Eu mandava a documentação e eles negaram umas 3 vezes. E aí minha última tentativa foi ir para perícia presencial, que eles chegaram a abrir já. E eu fui na perícia, levei todos os meus exames, conversei com o médico perito. Ele, sinceramente, foi uma experiência muito ruim para mim. Ele mal olhou os exames, parecia que estava duvidando de mim. E foi aquilo que o senhor falou lá no início da live. Realmente, quem vê a nossa cara, de repente, nossa aparência, se a gente não está naquela pior fase da doença, na fase crítica, eles acham que ou a gente está inventando, ficam duvidando da gente. Isso realmente é muito ruim. Então, eu contei tudo, o que eu sentia, o que eu tive, contei meu histórico. E ele, sinceramente, parece que não deu ouvidos, ele duvidou de mim e foi negado novamente. Então, eu tive que voltar a trabalhar. Fiquei esse tempo em casa nessas tentativas, mas não consegui o afastamento e tive que voltar a trabalhar. No início, realmente foi difícil, porque eu fiquei com muito medo de pegar Covid. Graças a Deus eu não peguei. Inclusive, já tomei as 3 doses da vacina, me sinto mais segura e protegida. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem que continuar, né, com aqueles cuidados diários. Mas eu vejo muito isso também, muitos relatos das pessoas falando que estão mal, não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida de qualidade. E então elas se perguntam se é possível se aposentar com doença de Crohn ou com retocolite, e eu realmente não sei. Pronto, vamos lá. Eu já entrevistei uma advogada aqui, quem quiser entrar no meu podcast, escuta lá. Mas ela falou especificamente da parte de conseguir os imunobiológicos, que são caros, que ela tinha tanto paciente
nessa situação que ela acabou, o escritório dela acabou especializando nisso, né? Então, eu creio que ela também ajudaria na questão de aposentadoria, para alguns casos, tá? E nisso a gente percebe o despreparo desses médicos auditores do INSS, sabe? Que qualquer um pode prestar a prova e entrar ali, tá? Como médico auditor. A pessoa acabou de formar, entra e às vezes não entende nada dessas doenças. Então, para ele, é quem não consegue, quem está com a perna quebrada que não consegue trabalhar. Você está andando, você entrou, rostinho bonito, foi de salto e tal. Ah, essa menina? Não, isso aí eu vou canetar aqui. É tipo um sadismo, né? Você vê que a pessoa tem prazer em estar ferrando uma outra pessoa, sabe? Então, assim, eu não serviria para esse emprego, porque eu ia ter que analisar o todo desse paciente, eu ia pegar exame, eu ia avaliar e ver se essa questão do Covid aí foi uma coisa muito nova para todo mundo, tá? Mas realmente, imunossuprimida, você não podia, tá? Eu dei relatório para paciente meu que ele não podia estar em linha de frente, laboratório, isso é linha de frente, assim como eu fui linha de frente no Covid. Tá? Você está mexendo com biológicos ali, né? Podia acontecer um acidente ali e você se contaminar. Então, eu acho que é um despreparo, tá? Por isso, sim, judicializasse isso, tá? Com a advogada, que eu acho que você conseguiria. Agora, aposentadoria mesmo, se a doença de Crohn tivesse prejudicando, fora a Covid, vamos tirar o Covid fora, prejudicando sua atividade laboral atual, com um bom laudo do seu médico mostrando isso, tá? Um bom, até mesmo laudo psicológico, porque assim, na época da pandemia, sua calprotectina deve ter subido, porque o seu estresse foi monstruoso aí, as pessoas te negando as coisas, te pondo na linha de frente, numa época que ninguém sabia nada de nada, né? A gente não sabia. E olha só, obeso, grau 3, grau 4, conseguindo afastamento por ser grupo de risco, você é grupo de risco. Você também tinha que conseguir esse afastamento, entendeu? Então é complicado. Essa parte de legislação aí, a gente fica bem triste, por isso que está havendo a judicialização de tudo isso. Então, eu indicaria uma boa advogada, pegasse esses relatórios e, se tiver indicação, sim, teria que afastar por um tempo e, dependendo do que a pessoa tem, fraqueza em excesso, toma corticoide em dose alta e perde a força na mão, tudo que a gente sabe que pode acontecer. Então, tudo tem que ter todo um checklist para ver. Mas é possível aposentar por conta de Crohn? Sim, é possível. Ah, ótimo, doutor. Obrigada pelas dúvidas. Maravilha. E vamos para as perguntas. Você tem alguma outra? Acabou que você que me entrevistou, né? A gente tem que aproveitar, né? Não tem problema não. O papo de regra da casa é de vocês e estou aqui para ajudar. Eu acompanho seu trabalho também de divulgação. E eu falei que, não, vou chamar ela aqui um dia e vai ser um bate-papo bem legal. Deixa eu ver aqui as perguntas, ó. Covid pode ser um fator de desenvolver a doença de Crohn? Não, não vejo dessa forma, não. Pode ser um gatilho para alguém que já tem a tendência genética? Pode. Isso aí dá para pensar nessa forma. Por quê? Intestino irritável, vou dar um exemplo para vocês. Depois do Covid, o que aumentou desse diagnóstico no meu consultório foi descomunal. Porque esses vírus, eles afetam as terminações nervosas do intestino. E vamos supor que você já tinha hábitos ruins, pegou Covid, você tinha a tendência genética a ter a doença. Pronto, o meio fez o fim. Aí você acabou desenvolvendo algo que estava escondido. Então, é possível sim, tá? Abrir um quadro de Crohn depois de um Covid.
que mais? Vou respondendo e vou tirando aqui. A Paulinha Vilhena falou que, acho que ela tinha falado do filho dela. Tá? Doutora, colonoscopia é o único exame para acompanhamento? Meu filho sofre muito para fazer esse exame. Ótima pergunta, tá? Não, não é o único exame. Igual eu e a Yasmin estamos falando aqui, né? Eu acho que a calprotectina é menos invasiva e ela mostra muito bem ali como é que está a situação. Na pior das hipóteses, eu faria uma retossigmoidoscopia flexível, que não precisa ir até o fim do intestino da pessoa, só vejo o finalzinho ali. Agora, se é um paciente que já na colonoscopia me mostra que o cólon tá legal, porque vocês lembram que eu falei que ataca da boca ao ânus? Que o cólon tá legal, e eu quero ver um pouco mais a fundo, eu preciso chegar no ilho terminal desse paciente para fazer uma biópsia. Por que não, então, uma endoscopia e fazer uma biópsia duodenal? Que é um pouco menos agressivo, só exige jejum. Então, tudo isso é conversado com o seu médico. É relação médico-paciente. Não precisa ser colonoscopia o tempo todo, não. Certo? O que mais? Ela continuou explicando o filho dela, né, que ele já é diagnosticado, faz biológica a cada 8 semanas, está em remissão clínica. Eu não faria colonoscopia seriada nele, não. A Tati falou, pólipo céssio, doença de Crohn em remissão. Qual é a relação entre eles? Ó, o paciente que tem Crohn, ele tem um turnover celular do intestino dele maior. Se ele está em fase inflamatória, se ele inflama muito, aquela célula fica sendo trocada o tempo todo. Isso um dia pode ocorrer a perda do controle. E o que é perda do controle? Pode gerar um câncer. Então, sim, pacientes portadores de retocolite Crohn têm uma chance maior que a população normal de ter um câncer. Porém, são pacientes que acabam fazendo mais colonoscopias, né? E todo câncer um dia começou com um pólipo. Tirei aquele pólipo não vira mais câncer. Então, desde que você tenha um acompanhamento muito próximo ao seu médico, dificilmente isso aí vai virar um câncer. Não sei se eu expliquei, se deu para entender. O que mais? Deixa eu excluir aqui. Deixa eu tirar o menino que tá latindo aqui. Explicar o que é a tão sonhada remissão. É isso que a gente falou para trás, né? Acho que a pessoa não ouviu muito bem, mas é você chegar na sua melhor versão possível. E sempre tem como melhorar. Você viu, apesar da Yasmin estar bem, tá relativamente em remissão, tem alguma sintoniazinha fina que eu posso ajudar ela mais ainda. Então, ela chegar no melhor dela. Isso é a remissão. O que mais? Acho que tem... Ó, tenho retocolite, não consigo ter uma vida normal, não consigo ganhar peso, tenho muita fraqueza. Viviane, retocolite, eu costumo falar assim, doença de Crohn, se fosse para escolher entre uma e outra, eu escolheria a retocolite, tá? Que é um pouco mais tranquilo de conseguir fazer a coisa. Qual que é a diferença? A retocolite, ela é mais de mucosa. O Crohn é da parede inteira. Então, é uma inflamação muito mais intensa. Então, com a modulação intestinal, com o tratamento, eu conseguiria te melhorar. É porque, assim, do jeito que eu pratico a medicina hoje em dia, é tão prazeroso que a gente vê o paciente melhorar, que eu queria que isso fosse para o mundo inteiro, entendeu? Tanto que hoje eu sou responsável pela cadeira de gastroenterologia da Faculdade de Medicina que eu dou aula. Meus meninos, que eu chamo eles de meus meninos, já vão sair fazendo coisas que outros não sabem. Eu vou te dar um exemplo. Yasmin, você já ouviu falar em naltrexona em baixas doses? O famoso LDN? Não. Naltrexona em baixas doses, uma droga que já caiu patente, uma droga barata, que a indústria farmacêutica não tem nem interesse nela mais. Tanto que eu mando manipular. Eu consigo fazer uma sintonia fina tão interessante nessas doenças imunológicas que é uma das que eu vou aplicar em você. Você vai sentir outra pessoa.
Então é detalhe, gente. Remissão é detalhe. Então a gente precisa de detalhes e você com retocolite, às vezes é porque não encontrou o tratamento que adequa a você, porque é individual. Certo, acho que é isso. Acho que respondemos todos. Podemos seguir, porque eu sempre pergunto para meus convidados, Yasmin, livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Vamos lá, me conte. É um livro que eu me recordo muito, e sempre que me pedem indicação, esse é o meu primeiro livro que eu lembro e que me marcou muito, que é o livro A Casa, de André Bianco. Ele tem um pouco de fundo espiritista, digamos assim, mas eu não sou espírita, mas eu me identifiquei muito com o livro e achei muito importante a mensagem que ele passa, porque ele conta casos de algumas pessoas que perderam pessoas queridas e que não foi de uma forma muito boa, digamos assim, terminaram brigados, não tiveram chance de dar um adeus ou aquela última palavra. Então, acho que ele deixa essa mensagem importante para você sempre demonstrar o que você sente pelo outro, não deixar para amanhã, deixar para depois, porque você nunca sabe quando vai ser a última vez. Então, eu amo esse livro e sempre indico para todo mundo. Maravilha, maravilha. Você quer deixar algum recadinho final para os meus seguidores? Alguma mensagem final? Eu quero agradecer o convite, foi um prazer participar dessa live. E quero dizer, se você tem uma doença crônica, não precisa ser Crohn ou retocolite, qualquer doença, para você não passar por isso tudo sozinho, você não precisa passar por isso tudo sozinho. Além de você ter todo esse acompanhamento médico, questão psicológica, tudo isso é muito importante, mas também tem pessoas que passam pelo mesmo que você. Então, eu acho isso muito importante. A gente acha que sempre só acontece com a gente, só a gente está sentindo isso. Então, eu acho que essa identificação, essa rede de apoio que a gente acaba criando, e que eu criei muito aqui no meu diário de Crohn, e fico muito feliz, conheci pessoas maravilhosas, eu acho que essa força que a gente dá um ao outro é muito, muito, muito importante. As pessoas costumam falar, ai, você me ajuda tanto, mas eu sempre agradeço o quanto as pessoas também me ajudam nos dias que eu estou triste, que eu não estou muito bem. Eu recebo tanto carinho das pessoas e isso me ajuda muito. Então, eu acho que isso é muito importante. Você não desistir de você. E, por favor, gente, sigam o tratamento corretamente. Procurem um médico. Não deixem a saúde de vocês para depois, em segundo plano, porque é muito importante. Essa prevenção é muito importante. Então, acho que é isso. E quem quiser pode entrar em contato comigo, me mandar mensagem. Eu respondo todo mundo com muito carinho. Tenho muito prazer em ajudar a falar sobre minha história, trocar ideia. É isso. Obrigada. Maravilha, maravilha. Uma última pergunta minha, então. Vamos aproveitar que temos tempo. E Uhum. você segue com uma nutricionista? Sim, desde o início eu sigo com uma nutricionista. No início, como eu estava em crise, a alimentação acaba ficando um pouco restrita, né? É uma fase mais difícil, mas depois que meus sintomas passaram, eu comecei a fazer uma reintrodução alimentar com minha nutricionista. Inclusive, é uma fase que a gente fica muito feliz. Eu costumo falar lá no Instagram, gente, eu pude comer, voltar a comer uma verdura, uma fruta que no início eu não podia comer. Então, acho que a gente fica muito feliz com pequenas coisas. Então, hoje em dia eu já fiz reintrodução alimentar, já consigo comer um pouquinho mais de coisas. E é mais fácil, sim. Acompanhamento com o nutricionista é muito importante. Pronto, maravilha. É um dos pilares mesmo, né? Sem eles também eu não consigo te manter em remissão, vamos falar assim. Então, não esquece de me lembrar, tá? Que é muita coisa na minha cabeça. Me manda lá no Zap para eu te passar o telefone da secretária, que é 1 hora e pouco de consulta, que eu vou perguntar várias coisas que eu preciso saber e vamos modular isso aí junto com a sua médica, tá? É uma consultoria, tá? Não é concorrência para sua médica, pelo contrário, tá bom? E muito obrigado. Seu caso vai servir de exemplo para muita gente. Quem, se ficou outras dúvidas, outras perguntas, pode me perguntar no direct, eu estou à disposição, tá?
E sempre que você quiser, Papo de Reto é sua casa também. Ah, muito obrigada, doutor. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, de te conhecer um pouquinho mais. E obrigada por tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas do pessoal que está assistindo aqui também. Tenho certeza que o pessoal adorou. Você ajudou muita gente e ajuda. Então, quem quiser, gente, segue Papo de Reto, porque eu adoro o Instagram, falo para todo mundo. Tem informações muito importantes. E é isso. Obrigada. Obrigado. Gratidão e carpe diem. Obrigada. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.